Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rental Cash, o podcast da locação. E hoje, mais uma vez, um tema muito bacana. Hoje promete, né, Juliano? Hoje sim, estamos em Salvador. Ô, terrinha boa. Então é isso aí, terra quente, que por sinal hoje está menos quente do que Curitiba, por incrível que pareça, uma coisa muito maluca que aconteceu hoje. Mas a gente está aqui em Salvador com vários temas diferentes e hoje o tema promete. Muito legal. Antes de começar o bate-papo, queria aqui passar alguns recadinhos dos nossos apoiadores, né? Então, o Rental Cash é apoiado pela ABLA, Associação das Locadoras de Veículo, é apoiado pela VAI, a VAI é empresa de telemetria e rastreadores e trabalha muito com inteligência artificial. Procure lá, é uma empresa super inovadora no setor, assim como a Brick, trabalha ali também com a inteligência artificial e muito voltada à segurança da locadora, fazendo análise de perfil de clientes, não só CNPJ, mas também clientes CPF. E também nós temos aí o trabalho e o apoio da JG Corp, né, a consultoria que está rodando no Brasil com vários cursos muito interessantes, e também alugueldecarrobarato.com. E aí, Júlia, o que nós temos hoje é um assunto muito bacana, né? Eu, particularmente, tenho aqui ouvido e recebido muitas pessoas querendo saber mais sobre esse assunto, mas vou passar para você aí. Quem nós estamos recebendo hoje? Todo mundo pensa em aluguel, a gente pensa muito em aluguel de carro e tal. Hoje a gente vai trazer uma convidada super especial, onde a gente vai tratar de outro tipo de aluguel, de outro tipo de equipamento. Eu quero apresentar Luma Pitanga. Luma, seja bem-vinda. Queria primeiro ouvir um pouquinho quem é a Luma. Obrigada, gente, pelo convite. Então, eu sou Luma Pitanga, eu sou sócia-diretora da TradeCar e sou cofundadora da Motoca. Eu e minha irmã fundamos a Motoca em 2021. Falando um pouquinho de mim, eu sou advogada com formação contábil. Eu trabalhei por 5 anos na PwC, que é uma empresa de auditoria e consultoria, né? Uma das Big Four, Big Five. Tem gente que inclui aí a quinta. E em 2017 eu saí da Price e vim trabalhar na TradeCar. Quando eu cheguei na TradeCar, eu vi que tinha uma oportunidade muito grande no que se refere a motorista de aplicativo. A TradeCar sempre explorou o mercado de terceirização de frota, né? O público majoritário da TradeCar ainda é a terceirização de frota. Mas eu vi ali uma oportunidade de explorar os motoristas de aplicativo, que é um mercado que vinha crescendo junto com a mudança de comportamento do consumidor, né? Que estava mais preocupado com a posse do que com a propriedade. E explorando esse mercado da pessoa física do motorista de aplicativo, a gente conseguiu aproveitar as oportunidades que vieram com a pandemia e fundar a Motoca. Olha só, então a gente tem primeiro uma empresa tradicional. Quantos anos tem a TradeCar? A TradeCar tem hoje 33 anos. 33 Ela anos. tem a minha idade. Olha só, uma empresa super tradicional. E aí vocês vieram com uma nova ideia, que é a Motoca. Obviamente, aluguel de motos, obviamente. Conta um pouquinho pra gente essa história fascinante, que eu vou ser bem sincero com você. Eu estou muito curioso em conhecer um pouco da história da Motoca e como funciona esse negócio de aluguel de moto. Então, gente, a história da Motoca é uma história bem bacana. Em 2017, eu saí da Price e fui para a TradeCar e, como estava contando para vocês, começamos a explorar esse mercado de motoristas de aplicativo. No ano seguinte, minha irmã, Bruna, ela também saiu de uma empresa de auditoria e consultoria, que é a Ernest, e entrou... Vocês eram concorrentes, então? Trabalhávamos nas concorrentes. E também foi trabalhar na TradeCar, que é a empresa da nossa família. E a gente sempre se perguntava como a gente conseguiria inovar, o que a gente tinha para trazer de novo. E a gente tinha uma coisa muito clara, né? A gente falava, não, a gente vai inovar, a gente vai trazer alguma coisa e a gente vai ser sócio. Nós somos muito diferentes, mas a gente também entende que a gente se completa. E a gente tinha em mente que a gente ia ser sócia em uma outra coisa que a gente ia trazer. E não sabia o que, exatamente. Que naquela época a gente não sabia o que era. E veio a pandemia. Né? Com a pandemia, em 2020, tudo mudou. Na TradeCar, a gente teve
que dá desconto para muitos clientes. Veículos em outro estado, por exemplo, a gente teve que dar alguns meses de isenção e até pedir para segurarem a frota, porque você pagar o carreto para trazer a frota e ainda ter que ter pátio para toda a frota seria muito oneroso. Então, vindo aquele movimento de pandemia, de devolução de frota, né, vindo o que estava acontecendo nos outros países, a gente passou a estudar muito China e Índia, e a gente viu que na pandemia o delivery cresceu, né, que a venda de motos estava aumentando e que o delivery estava sendo feito por moto. Então, a gente começou a estudar os outros mercados. E começamos a perceber também que parte do nosso público que trabalhava como motorista de aplicativo se tornou desempregado. Porque quem ia pegar um Uber no meio da pandemia para sair de casa? Ninguém queria, exatamente. As pessoas não queriam nem sair de casa. Eu nem podia também, né? Mas olha que gancho bacana, hein? Olha só, o mercado de delivery, o Uber caindo a demanda. Olha só que bacana. Conta um pouco mais aí pra gente. Então, nesse cenário, a gente percebeu que tinha uma oportunidade para se trabalhar com motos, né? Quando você para ler, enfim, livros de onde empreender, como empreender, todos falam que você precisa achar um problema social para resolver. E a gente sempre teve isso muito claro. A gente precisa identificar um problema social. Colocar uma empresa por colocar, para mim, sempre foi fadado ao insucesso. Então, você precisa ter um problema social que você quer resolver. Então, naquele momento, a gente tinha um problema social. A gente tinha pessoas que precisavam levar renda e sustento para casa. Pessoas procurando trabalho. E a gente juntou a isso o sonho da moto própria. Olha, que legal. No Nordeste, você tem muito o sonho da moto própria, o sonho do carro próprio. Então, a gente já fez a motoca nascer com planos de locação pura e planos de locação com aquisição. Que super diferencial, Luiz. E o pessoal, às vezes, a gente fala, né, desse movimento de locação de motos. Nossa, não é maluco, não é alugar moto, como que é, né? E aí até, puxando, acho que para a primeira pergunta, entender, né, poxa, vocês têm uma escola de uma locadora bem tradicional, né, que tem ali suas preocupações, tem o seu modelo de trabalhar, e ao mesmo tempo vocês trouxeram algo super novo, né, e uma startup voltado a isso. Eu acho que deve ter tido um choque ali, né, de cultura e até mesmo de como colocar isso para rodar, né? Quais foram as dificuldades nisso tudo, Luna? Então, o que a gente fez? A gente pegou toda a bagagem da Trade Car. Então, a gente sempre fala que a motoca, ela tem 3 anos de história, mas ela tem uma bagagem de muito mais. Por quê? Porque a gente nasce conhecendo o setor. A gente nasce conhecendo como você gerir um custo de manutenção, como você administrar um sinistro, como você resolver problemas com terceiros. Então, eu acho que a gente consegue nascer um pouquinho amadurecida, vamos dizer assim. Já com alguns anos, né, de experiência, com know-how. Exatamente. Da locação, né? Então, isso foi um grande diferencial. Vocês passaram 3 anos, basicamente, dentro da Trade Car, aprendendo até começar a motoca, né? Exatamente. Eu entrei em 17 e a motoca 2020, começou em 20. Né? Exatamente, isso mesmo. Foram 3 anos aprendendo com essa estrutura para poder, trazer uma bagagem anterior de consultoria, tudo, aprender numa empresa tradicional e empreender um negócio. E não só tradicional, como familiar, que é um perfil muito comum dentro do setor de locação de veículos, né? É verdade. Impressionante como é comum. É extremamente comum. Isso aí a gente vê, a gente fez algumas entrevistas aí, né, do Sindiloc do Paraná, o Cláudio, o Michel, eles trouxeram essa história familiar. E aí é um exemplo de como consegue inovar, né, dentro dessa escola mais tradicional, né, Lu? Exatamente. A gente traz toda a preocupação, né, que é uma bagagem da Trade Car, fazer uma gestão ativa de custos, um controle efetivo de manutenção, que é algo que não pode oscilar muito. Gestão de terceiros, né? Um terceiro, se ele não for muito bem administrado, ele vai gerar despesas inesperadas para a empresa. Preocupações contratuais, a gente precisa ter contratos muito bem amarrados, né? A Bíblia sempre fala que gaste tempo fazendo o contrato para depois você não ter dor de cabeça. Uhum. Então, o contrato da motoca, eu acho que ele já passou da 30ª versão. Porque a gente sempre vê algo que pode melhorar. A gente começou com um contrato muito básico e a gente percebeu que trabalha... Hoje, a gente ainda tem um público majoritário que é pessoa física, mas a gente vem focando muitas energias no mercado B2B. A gente acredita muito no público de PJ, principalmente no estado de São Paulo, que tem uma demanda muito grande, mas nós nascemos alugando basicamente para os entregadores, né, para os motoristas de entregadores de aplicativo.
E deixa eu só aproveitar esse gancho, você falou em contrato, a gente fez uma entrevista específica falando de contrato de locação, né, com o Juliano episódio Luparelli. aí, né? Tem um episódio aí com o Juliano Luparelli, e a gente já falou com várias pessoas do segmento sobre essa importância do contrato de locação bem feito. Você está falando que tem mais de 30 versões de contrato. Por quê? Porque a legislação muda muito, né, Luma? Todo dia tem situações novas, legislações novas e cuidados novos que você tem que ter. Porque, como você falou, existem custos que às vezes você tem que se precaver para que eles não aconteçam, né? Para que não coma margem. Exatamente, isso mesmo. E hoje vocês se consideram uma startup, certo? Conta um pouquinho do conceito Motoca, conceito startup da Motoca para a gente. Então, absorvemos toda essa bagagem, né, que a gente tinha condições de absorver, mas também identificamos qual era o nosso DNA. A gente queria uma empresa com capacidade de crescer e crescer rápido. E para você crescer rápido, você precisa ter um time que basicamente compra as brigas, acredita, coloca em prática e investir em tecnologia, senão isso não é possível. Eu lembro que quando a gente tinha ainda 300 motos, a gente pediu um lote de 200. Que loucura. E todas as motos tinham que estar alugadas em um mês. Sim. E era mutirão em cima de mutirão, em cima de mutirão, e a gente conseguiu. Que legal, que bacana isso, hein? E é muito legal, né? Porque a gente fala de startup e parece que não existe isso no setor de locação, que não cabe, né? Não cabe, exatamente. E é isso, não tem problema nenhum. A ideia, como você falou, né, Luma? Acho que o perfil é uma empresa de escalar rápido, crescer rápido. Isso é ser uma startup. Você colocar o processo, colocar para rodar, deu certo, continua, não deu certo, muda. E aí, como você falou, de uma hora para outra chega 200 motos, e aí, como que vai colocar isso rápido? Do modelo tradicional, talvez não funcionaria. Não conseguir. Não apostaria, né? Uma empresa com modelo tradicional, ela ia falar, como é que eu vou aumentar o meu tamanho em 85%, 90%? Ela não toparia. E a gente não, a gente falou, não, a gente consegue, a gente é capaz e a gente vai colocar a mão na massa e vai entregar. A gente tem até um material que o marketing da gente fez para reuniões internas, né? Que tem umas frases legais, que é crescer rápido, corrigir rápido, fortalecer a cultura. A gente não perde, a gente corrige rápido. Que legal. Então, assim... Isso é uma startup. Exato. Né? Isso é uma startup. Que legal. Muito legal. E aí, fala um pouquinho mais agora sobre números e onde vocês estão com a Motoca, né? Qual os números no geral, quantidade de moto, equipe e as cidades que vocês trabalham. Hoje a gente tem atuação em Salvador e em São Paulo. Em Salvador, o nosso público majoritário são os entregadores de aplicativo, então pessoas físicas. Em São Paulo, o nosso foco começou com entregadores de aplicativos, né, pessoa física, mas hoje a gente está percebendo que tem uma demanda muito grande no mercado B2B, então a gente está explorando muito a terceirização de frota, né, inclusive o contrato de todas as motos da Enel lá em São Paulo, elas são nossas, a gente está investindo muito nesse mercado de terceirização, que a gente entende que a gente tem uma bagagem bacana para executar com qualidade. Hoje, a gente, somando as duas praças, a gente está com 1.300 e poucas motos. A meta é fechar um ano em pelo menos 2.000, então se mexe vai ter que receber muitas motos. Vamos acelerar. Geralmente é assim, geralmente a gente começa o ano arrumando a casa e final de ano a gente bota o pé no acelerador. Que legal. Geralmente é assim. E você falou uma coisa interessante, São Paulo e Salvador. São mercados diferentes, então? Bastante diferentes. Legal. Então, me conta um pouquinho quais são as principais diferenças entre esses mercados. Eu acredito que são diferenças culturais mesmo, né? Eu me lembro que quando a gente colocou a loja de São Paulo, a gente tentou fazer com que o nosso comercial trabalhasse daqui de Salvador. Inicialmente isso não deu certo, porque até o nosso sotaque foi uma barreira para o paulista. Então a gente precisou se consolidar em São Paulo, ter um time comercial atuando na loja de São Paulo, se consolidar, né? Ter um nome para depois a gente poder falar, não, agora o nosso comercial trabalha de Salvador. Como é que a gente funciona hoje? Hoje a gente tem lojas que são muito enxutas, que tem basicamente operação e oficina, e atendentes, né? Que é operação, atendentes e oficina.
E a gente tem um escritório CSC que não fica em nenhuma das duas lojas, que é onde roda o nosso financeiro, administrativo, o nosso comercial, faz as reservas do CSC, a nossa central de monitoramento, que roda 24 horas. Então, a gente tem uma estrutura que atende as duas lojas. E, pensando num projeto de expansão, vai atender todas as lojas que a gente vem abrir. Legal. Queria entender um pouquinho mais sobre o modelo de locação de motos, né? A gente falou que está crescendo, né? Até se você tiver alguns números, alguns dados, porque realmente, cada semana a gente vem pessoas falar sobre o setor, sobre está abrindo uma locadora sobre motos. Fala um pouquinho como que está esse momento da locação de motos aqui no Brasil. Falando um pouquinho dos números do anuário da Abla, né? A gente percebe que 2022 teve um boom. Então, o número de motos emplacadas para a locadora aumentou 275%. Em 2023, ele continuou aumentando, foi algo na casa de 28, 30, alguma coisa assim. E tenho certeza que vai crescer em 2024. A gente vê que tem mercado, né? Você tem demanda para alugar moto. É uma locomoção mais rápida, é um custo menor. Eu entendo que realmente tem demanda. Então, por isso que a gente vê tantas locadoras, né, explorando esse mercado agora. Eu acho que tem um ponto também, né? Eu já ouvi falar que existe dificuldade de entrega de moto também, né? A fabricação de moto ou a importação de moto não atende à demanda, né? Talvez por isso que não esteja crescendo tanto quanto talvez em 2020, 2022, tal. O que você acha disso? É fácil hoje para vocês adquirirem as motos? É tranquilo? Como que é isso? Hoje a gente tem uma relação, né, estreita com as montadoras de moto, então os nossos pedidos eles são feitos diretamente com as montadoras, mas eu acredito que para locadoras que estão começando, essa relação não é tão estreita, é tão simples, então ela né? acaba tendo que recorrer ao concessionário. Então por isso a dificuldade. Eu já ouvi falar bastante disso. Muita gente me procura assim, Juliana, mas eu tenho dificuldade de adquirir a moto, porque eles não têm, eu tenho que entrar numa fila, às vezes demoram meses, inclusive, para me entregar aquela moto. Sim, e assim, as marcas tradicionais de moto, elas são japonesas, né? Então, tem uma análise mais criteriosa. Mais criteriosa, eles são mais cuidadosos na venda, vamos colocar assim. Interessante. Mas eu quero aproveitar um ponto muito importante, Luiz. Não é só da motoca, mas assim, a gente está aqui em Salvador, porque Salvador tem uma característica muito peculiar, né? São as mulheres à frente dos negócios. Eu acho que isso é muito importante. Você comentou que a sua irmã também está à frente do negócio. E a gente viu o Cindy Locke da Bahia. E só um ponto, a sua mãe também está na frente do negócio da 3K também, sim, né? Sim, então, assim, aqui é um exemplo do poder feminino na frente das empresas de locação. Incrível. Quero, primeiro de tudo, dar os parabéns a vocês, o poder feminino mesmo. E me conta como vocês veem isso perante o mercado. Como é que o mercado enxerga isso, né? Vocês como empreendedoras, mulheres super bem-sucedidas, com uma empresa que está super bem no mercado. Conta pra gente um pouquinho. Júlia, essa é uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram, né? E você vê muitos relatos de, foi difícil, passei um certo preconceito, tive uma resistência. Eu, particularmente, nunca passei. Eu não sei se é porque eu tenho um jeito, às vezes, um pouco expansivo, direto de falar. Também não sei se é porque as pessoas que eu passei a tratar talvez conheciam o histórico da Trade Car. Às vezes acho que sim, às vezes acho que não, porque é um mercado muito novo. Então a gente tratou com fornecedores totalmente novos, fornecedores que a gente não tratava antes. Então também posso falar que a gente construiu uma história na motoca do zero. Mas assim, eu particularmente nunca me vi nessa situação. Eu até, vocês falando, eu recordei no ano passado, estava no fórum da Abla, que agora virou Expo Abla, né? E vai acontecer esse ano em novembro, dia 27 e 28, então anotem na agenda, quem quiser participar, no Expo São Paulo. E tinha uma palestra da Lívia, né, falando sobre essa questão da mulher no setor. E ela também parou muito nesse ponto, assim, uma coisa muito natural, que não existe essa coisa de
se preocupar, não, vamos fazer, não, foi um movimento normal e todas as mulheres aí, estão falando de Rogério, Jaqueline, né, a Lívia, todas elas naturalmente assumindo esse papel muito importante no setor e também no sindicato, né, você também faz parte, né, da diretoria, então assim, todas elas falam muito essa coisa, dessa leveza, algo natural, né, de assumir. Eu acho que o conhecimento, ele traz a naturalidade. Hoje eu ainda fico muito próximo da operação e da oficina. Então, eu preciso minimamente entender. Eu não posso saber o que não são as peças. Eu não posso saber por que não servem as peças. Então, o conhecimento te coloca no lugar certo. Então, se você sabe o que é cada peça, se você sabe o que é um cubo, se você sabe o que é um kit, sabe o que é um kit cilindro, se você sabe o que é, para que serve, onde está, você já começa... Que sensacional, hein? Que legal isso. Se posicionar bem, acho que a partir daí as coisas fluem. Eu acho que a palavra-chave é conhecimento. Conhecimento, isso gera respeito. Sim. Acima de tudo. Sim. Impressionante. Voltando à história da motoca, eu vejo que o crescimento dela está muito sólido. Eu acredito que, diferente de, infelizmente, tem muitas startups que crescem de qualquer jeito, de qualquer forma, exponencialmente, sem uma estrutura. Como que vocês se prepararam? Tem um histórico muito bacana, tem trade car no meio, mas assim, como que é o dia a dia, a nível de processos, como que é o dia a dia da motoca para que vocês cresçam exponencialmente de forma robusta e forte dentro do segmento? A gente vem investindo muito em processos, muito em alinhamento. Né? A gente vem investindo muito na nossa PMO, que é uma pessoa que realmente está reescrevendo todas as instruções de trabalho. Todo mundo tem que ter instrução de trabalho, todo mundo tem que ter POP. Se eu não sei, eu tenho que saber onde procurar, onde recorrer. A gente vem investindo também em conversa, né? Em 2024, nós começamos a ter reuniões que a gente chama reuniões de líderes. Então, todo mundo que está a partir da postura de líder, líderes, supervisores, gerentes e diretores participam dessa reunião, que acontece uma vez por mês. Para quê? Para a gente falar quais são as nossas principais dores. O que é que a gente precisa se unir? Porque não adianta a gente ter uma empresa que todo mundo não fala a mesma língua. Então, a gente está investindo muito em processos, muito em pessoas, para que a gente consiga dar toda essa robustez. O suporte para que a empresa cresça. Exatamente. Para escalar mesmo. E isso que você falou bate muito com o que eu penso, né? Quando a gente fala de valuation de startup, quando a gente tem até algumas conversas, eu sempre faço questão de deixar claro, ó, nós nos identificamos como uma startup, mas uma startup sólida. A gente tem números, a gente tem DRE, a gente tem fluxo de caixa positivo, tudo registrado. Não é uma ideia para jogar múltiplos e afins, né? A gente só trabalha com valuation com fluxo de caixa descontado. Então, você tem que ter um parâmetro de razoabilidade. E é isso que a gente acredita e tá fit. Muito bom. E quais são os grandes desafios que vocês têm com os clientes, com o mercado em geral? Traz pra gente alguns exemplos, conta pra gente. Desafios, né? Quando você fala de alugar motos no Brasil... Já é um desafio. Já é um desafio. Então, quando você fala de alugar motos no Brasil, é um desafio. Vamos lá, a Motoca, ela trabalha com 3 tipos de motos. São as motos em uma linha de acessibilidade as mais desejadas no mercado. A gente trabalha com a Honda Bros, com a CG Start, com a Yamaha Factor 150. Então, vocês devem imaginar que a nossa central, ela opera 24 horas com muita emoção. Roubo e furto é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente precisou se preparar, né? Aprender ali no erro e acerto. Errando e acertando. Funciona, não funciona. Pra gente conseguir mitigar a sinistralidade ao mínimo. Porque se você for perder tudo, uma quantidade representativa, o negócio deixa de valer a pena. Então, eu acho que o primeiro desafio, quando você fala de uma locadora de motos, é como mitigar as perdas. Né? Falando de Brasil. 2, eu entendo que
para toda startup, trabalhar o pós-venda, ele é um desafio. Porque à medida que você se propõe a crescer rápido, entregar rápido, trabalhar o pós-venda é algo que a gente vem se preocupando em 2024 e se estruturando para realmente começar a fazer. Vender, né? Exatamente. Você tem que atender depois, dar o suporte. E cliente gosta de ser ouvido. Com certeza. Então, esse ano a gente criou o canal de ouvidoria. Todas as pontuações vêm sendo respondidas. A gente está investindo em pesquisas, né, de NPS, da avaliação da empresa pelo cliente, tem QR Codes na empresa inteira. Toda vez que a moto entra para manutenção, a gente pede para ele avaliar antes de receber a moto. Não fala se não avaliar, não vai receber, mas senhor, termine de avaliar para conseguir liberar no sistema. Uma forma bem educada, bem sutil, mas a gente precisa saber como está o nosso atendimento. Então, um desafio que a gente está tentando colocar em prática em 2024, que só depende de nós, a gente pode colocar como implementar um pós-venda. Bacana. Ativo, né? Porque hoje a gente tem que ser ativo. Muito bom. E hoje, uma pessoa que quer alugar moto com vocês, o que ela precisa? Qual que são os requisitos mínimos para ter uma moto com vocês? E aproveita e conta pra gente essa questão que você falou lá no início, sobre ter a posse. Ele pode, depois de alugar, comprar também a moto? Então conta pra gente os requisitos. Hoje a gente tá investindo muito no digital na motoca, tá? Então, se alguém ligar, a gente trabalha com 0800, a gente tem no nosso 0800 vai ter vários canais, né? Para alugar moto, para falar com a oficina. Primeiro você posiciona se é Salvador, São Paulo, e aí depois vão ter os direcionamentos. Se é novas locações, se é oficina, se é financeiro e afins. Mas o canal mais rápido para alugar uma moto, eu acredito que é o nosso aplicativo. Hoje o nosso app ele tem mais de 100 mil downloads, que é um número muito legal. É muito download. Para uma empresa que tem 1.300 motos, tem 100 mil downloads, a gente fica imaginando quantos clientes a gente não está perdendo. Exatamente. A gente pensa isso todos os dias. 13% da quantidade de downloads, olha só. A gente procura escolher os melhores. Sim. Cereja do bolo. Sim, com certeza. Mas o canal mais rápido de você alugar moto é o nosso aplicativo. Lá você escolhe qual é a cidade, aí no cardápio vão aparecer as motos. Isso já está, de certa forma, sincronizado. Então, se tiver algum modelo que você não tem na Praça de São Paulo, que você não tem na Praça de Salvador, não vai aparecer. E quando você clica no modelo da moto, você tem lá a opção. Quais são os planos que você quer? Você quer só alugar? Você quer aluguel com aquisição? Você vai escolher qual formato. Você escolhe também como você quer pagar. Você escolhe ali no início, lá, se você quer alugar com a compra. Sim, legal. Tudo no aplicativo. Bem didático. E aí lá você coloca como você quer pagar. Quer pagar por semana, por quinzena ou por mês. Aí ele dá o valor final e aí você pode prosseguir. Lá ele coloca também todos os documentos necessários. CNH, comprovante, tem algumas comprovante de residência, tem algumas situações que a gente pede comprovação de renda, o print do aplicativo, para que a gente consiga, né, fazer as avaliações. E usamos o Brix. A Vic com a análise de cadastro legal, hein? Que bacana mesmo, muito bom. Faz a leitura facial. O nosso contrato ele ainda não está no aplicativo, mas os nossos contratos eles são assinados pelo ClickSign, né? Até os contratos de emprego, os colaboradores mais novos eles já estão assinando os contratos de forma digital. A gente está realmente comprando a era do digital. O motorista ele paga como? Por mês, por semana? Como que é isso? Ele escolhe. No aplicativo tá lá. Se ele vai querer por mês, por quinzena ou por semana. Então, depois que ele escolhe tudo isso no aplicativo, ele vai fazer a leitura facial, né? Que é até uma segurança para nós locadora, para saber se aquele cliente é ele mesmo. Aí ele vai receber a resposta pelo aplicativo, se ele foi aprovado ou não. Legal. Concluída essa etapa, ele vai ser direcionado para as lojas. Como a gente percebeu que existe uma necessidade ainda de você explicar o contrato quando você chega na loja. A gente tem atendentes, né, que são treinados, tem vídeos explicando o contrato, falando quais são os deveres dele como locatário, quais são os direitos, para que ele saiba, né, como se posicionar e se portar no decorrer do contrato.
Legal. E a questão da garantia da locação? É óbvio que nada é garantido, né? A gente, infelizmente, faz várias validações, mas, assim, como você falou, a Brick ajuda bastante nessa validação. Mas como que vocês controlam, né, essas cobranças? Como que vocês fazem para, quando, infelizmente, aquele cliente se torna inadimplente, como que vocês garantem a segurança do negócio de vocês, né, a solidez do negócio de vocês? Como que vocês fazem com esse cliente? Como é que vocês negociam? Como é que funciona isso? Os pagamentos, eles são antecipados. Quando o cliente ele está inadimplente, ele tem um rito que é seguido, né? Inicialmente tem o bloqueio da motocicleta, depois entra na lista de recuperação e aí depois a gente começa a dar tratativas que saem da esfera administrativa, né? Que entra na esfera de BO, de notificações, mas tem todo um rito a ser seguido até a gente reaver a posse da motocicleta. Que bacana, isso é importante, né? Eu acho que é o cuidado, né? O cuidado com a propriedade. Acho que é o grande desafio que você falou, né? O desafio de alugar no Brasil. Agora, queria só voltar num ponto bem no início que eu acho que, pelo menos para mim, ficou muito claro quando vocês falaram e você enfatizou muito bem sobre a ideia não é você fazer um negócio só para fazer, né? E tem um peso muito social envolvido nisso, né? Conta um pouquinho, quanto vocês olham para isso, né? E às vezes tem muitas locadoras que se preocupam, ela faz de tudo para poder não alugar para o cliente, no sentido de fazer uma burocracia muito grande, dificultar isso. E eu vejo que vocês têm uma preocupação de como a gente consegue liberar mais motos para as pessoas, né? Fala um pouquinho sobre esse pilar dentro da motoca. Pilar social, né? Pilar social. É engraçado que isso é algo que a gente defende até junto às grandes montadoras de motos no Brasil, né? Eles têm uma grande preocupação de acontecer com as locadoras de moto o que aconteceu com as locadoras de carro. E a gente mostra que as locadoras de moto no Brasil, pelo menos na motoca, nós não somos concorrentes dos concessionários de moto. Porque o concessionário de moto, ele vende para quem foi aprovado. O consórcio da Honda e no consórcio da Yamaha. E eu não vendo para essa pessoa, a gente não vende para essa pessoa. A gente vende para a pessoa que nenhum consórcio, nenhum financiamento aprovou ele. Exatamente, a gente vende para uma classe desbancarizada e que não foi aprovada em lugar nenhum. Então a gente dá crédito a quem não está com crédito. Isso é um grande diferencial. Tanto que os nossos critérios, eles não são por negativação, né? Os nossos critérios de análise, eles são critérios muito mais sociais, né? Socioeconômicos, ainda tem um aspecto econômico. Tem o econômico. Vamos chamar de socioeconômico. Mas não é só econômico. E como é que você constrói isso? Errando e acertando. Com certeza. Imagino que deve ter muitas histórias, né, de clientes que realmente enxergam a motoca como um sócio, como um parceiro, né? Sim, que hoje sustenta a família, assim como o Uber veio, né? Os aplicativos no geral vieram. Vocês agora fazendo parte também dessa revolução através de duas rodas. A gente tem relatos muito bacanas de pessoas que já chegaram ao final, que já receberam DUT, que já estão com a moto no nome deles, que deram depoimento pra gente. E também é muito bacana quando eles vão retirar a moto 0 km. Retirar a moto 0 km, a gente faz um evento, né? Legal. A gente não compra, a gente costuma comprar lotes de 100 em 100 motos, porque a gente prefere fazer as liberações de vez. Então, quando vão ter essas liberações, a gente coloca laço nas motos, a gente não tira os plásticos. Eles levam a família, se for um homem, leva a esposa, se for uma mulher, leva o marido, leva os filhos. Aquilo ali é um evento e você vê a realização deles. Realização de um sonho, né? Exatamente, é muito bacana. Imagino como deve ser para a equipe também ver isso, né? Porque... É muito legal. É muito legal. Toda vez que eu passo e vejo, eu dou parabéns. É muito legal. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao final, né, Luiz? Que papo bacana. Muito legal mesmo. Se deixasse, a gente ia ficar aqui umas horas falando, né? Exatamente. Luma, a gente quer deixar para você esse último momento, se você esqueceu alguma coisa, se você esqueceu de comentar alguma coisa que você queira trazer para a gente, trazer para os nossos ouvintes, eu quero te deixar bem à disposição aí para a gente finalizar. Eu tinha pensado em um ponto antes de vir para aqui, que é sobre tecnologia, né? Que está muito ligado a como a gente se posiciona como startup.
A gente teve recentemente uma visita da Yamaha, que está até na nossa página da Motoca no LinkedIn, e aí foram tradutores, foi toda uma equipe lá para saber como a gente aluga, como faz, para explicar, para mostrar a loja, foi na loja de São Paulo. E eles ficaram, assim, impressionados com a quantidade de pessoas. Né? A nossa central hoje, ela roda com 6 pessoas, e eles acharam muito. A gente não acha muito, porque para você rodar de domingo a domingo... Não é nada, de verdade. 6 pessoas por uma central para cuidar de 1.300 carros. Não é, motos. A gente acha que hoje o nosso time é grande, né? Hoje a gente tem um quadro de 82 colaboradores. A gente acha a gente acha que tem muita gente. Pelo menos eu acho. E eles também acharam, não sei se todo mundo acha. Mas qual é o caminho? É você treinar pessoas. Né? Eu tô pensando muito nessa linha, que a gente precisa cada vez mais investir em tecnologia para que a gente possa treinar pessoas. E todo o nosso time, eles se tornem os analistas, eles se tornem pessoas críticas, que criticam processos. Então, no início da Motoca, todas as nossas renovações, pensa que a maioria dos nossos clientes escolhem um plano semanal. Todos os nossos clientes pagavam um boleto por semana, tá? Então, por mês, ele recebia 4 boletos. Esse processo era manual. Nossa, meu Deus. Hoje, o processo de renovação, ele é 100% automático. As nossas assistentes de renovação, elas viraram o quê? Elas viraram cobrança. E elas passaram a auditoria ao sistema. Legal. Então, elas fazem a auditoria da renovação, que é automática, e elas cobram. Então, qual é o objetivo? É capacitar cada vez mais pessoas para que elas se tornem, né, críticas daquele trabalho, mais qualificadas, e a gente invista mais em tecnologia. Então, a gente entende que o caminho realmente é trazer tecnologia para o negócio. Estamos, inclusive, muito animados para o curso amanhã de inteligência artificial. Estou com a expectativa de que todos os nossos comprovantes sejam lidos automaticamente para responder os clientes. Estou com a esperança de que na saída da portaria a gente já desenhou tudo na nossa cabeça. A gente saiba se a assinatura do termo de infração está conforme a CNH, se o contrato está assinado conforme a CNH. A gente fez uma lista já de desejos para colocar em prática depois do curso. Vamos trazer isso para a inteligência artificial ajudar, hein? Mas porque se a gente consegue trazer tudo isso, o nosso trabalho ele fica muito mais bacana. Sim. Né? E no final das contas, acredito que tudo isso só foi possível porque a gente teve parceiros que realmente abraçaram a Motoca. Falando de parceiros, a gente tem a Ituran, que foi um parceiro desde o começo, né? Bacana. A Ituran, ela não tinha... ela sempre colocou muito rastreador em carros. Mas quando você fala de motos, não. Em moto, a facilidade de você molhar um rastreador é muito maior, então ele danifica. Então, hoje, os nossos rastreadores, eles são blindados. Encontrar, inclusive, o rastreador, né? É muito fácil, é bem mais fácil, né? Então, hoje, os nossos rastreadores são blindados. Então, assim, desde 50 motos, a gente recebia apoio do Ituran. Com 50 motos. O gerente a nível Brasil da NCC, que era Bolt, ele estava vindo para Salvador visitar a gente, saber como a gente operava, o que a gente fazia com o rastreador para não molhar, para ele trazer para uma próxima leva de produção. Então, acho que desde o começo a gente sempre trouxe muita novidade para os nossos fornecedores, de forma que eles sempre apostaram na gente. Né? A mesma coisa com o SGLock. O SGLock criou a renovação automática por causa da Motoca, né? Hoje a gente tem o SGLock Premium. Eu até brinco com o João Carlos. Eu falo, deveria ser Premium com minhas iniciais. Motoca Premium. Porque foram as solicitações da gente. Então é um trabalho de troca, né? É muito bacana quando você tem parceiros que querem construir com você, né? Porque é dessa troca que todo mundo cresce. Exatamente. E tudo isso só foi possível... É a prática que traz o aprendizado para a empresa de tecnologia, seja lá qual ela for, né? Mas que legal. E bacana, a SGLock é uma empresa aqui de Salvador também, e a gente vai trazer uma entrevista com o pessoal do SGLock. Tem um episódio com eles aqui. E é muito legal, você comentou, porque é uma forma também de tirar da zona de conforto, né? Como você falou, empresas que trabalhavam só com um modelo de rastreador, a outra que não tinha pensado, né, em evoluir um processo, e vocês trazem isso, dá uma sacudida em todo mundo, mas todo mundo vai porque o projeto de vocês é muito bom, né?
não tem nem como duvidar, né? Vocês já comprovaram isso e tal. E é muito legal esse processo de vocês trazerem o pessoal para dentro para desenvolver isso junto com vocês. E isso está muito ligado à questão de, a gente vem discutindo muito, né, dentro de uma locadora, como que ela vai aproveitar o máximo da operação dela para fazer coisas que realmente vão fazer sentido ali para o negócio, né? E o processo tem que ser automatizado, tem que ser melhorado, né? Replicado e deixar as pessoas para cuidar do core do negócio mesmo, né? Que é olhar ali, no teu caso, vocês, das pessoas, das cobranças, que os processos estão funcionando muito bem, né? Então é muito legal isso daí. Muito bom. Eu acho que a gente vai passar. Nossa, vamos falando aí. Que legal, muito assunto bacana. E a gente está aprendendo muito, Luma. Muito obrigado aí. Mais algum assunto ainda que você queira trazer para nós, que você lembrou? Acho que um diferencial da motoca talvez seja a nossa central de monitoramento. Que legal. Onde vocês cuidam realmente onde que a moto está, com quem está, se está sendo bem cuidada. Que legal. Que bom, que bom. Muito bom. Olha, eu fiquei aqui, foi uma aula, né, de locação de moto. De moto, e não só disso, mas também de startup dentro do setor de locação. Parabéns pela história, pelo trabalho de vocês. Sei que tem uma equipe muito dedicada para isso, né? E parabéns pela trajetória de vocês, muito legal mesmo, né? Muito bom, muito bom. Parabéns. Gente, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, muito obrigado. Muito legal, pessoal. Então, acompanhem o rentalcash.com.br, nosso site, nas redes sociais, né? E eu te vejo no próximo episódio. Um grande abraço, até lá.